nessa noite. Nós queremos falar, não exatamente como está na lição, mas a lição aborda sobre a casa de um homem, ou a vida de um homem, a vida de Cornélio, que está em Atos capítulo 10. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para você saber onde está. Atos capítulo 10, do verso 1 ao verso 8. Eu gostaria de caminhar com você. Eu sei hoje que a hora já avançou um pouco. Mas eu gostaria, principalmente você que é novo na fé, você que está conhecendo o Evangelho agora, que você prestasse atenção na vida deste homem. Haverá aqui 3 personagens: Cornélio, diga comigo, Cornélio, Pedro e o Espírito Santo. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de outro Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Diga amém. E o tema dessa mensagem eu coloquei assim, porque foi uma meditação que Deus me deu. E se Pedro não fosse? Diga comigo. E se Pedro, diga, e se Pedro não fosse? Cornélio era um homem bem-sucedido. Ele era oficial romano. Ele não tinha falta de dinheiro. Ele tinha prestígio. Ele tinha poder. Porque o Império Romano dominava todo o mundo antigo. Não era o tipo da pessoa que estava orando, jejuando, porque queria uma bênção material. Ao contrário, diz o texto que ele dava muitas esmolas. Mas o prestígio e o dinheiro de Cornélio não preenchia o vazio da sua alma. Ele tinha grande sede de Deus, mas não o conhecia. Nem conhecia seu plano eterno de salvação através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cornélio, como qualquer outra pessoa na face da terra, ele tinha uma sede muito grande, um vazio muito grande. E assim como todo mundo, ele era religioso, porque todo mundo adora a alguma coisa. Ele diz o texto que ele era religioso, isto é, simpatizante da religião judaica, porque ele estava numa área bem ali, onde era a área dos judeus, influenciado pela lei mosaica. Mas é que a lei mosaica, a religião judaica, não apresentava a ele a resposta da sua alma. Ele nada sabia sobre Jesus.
o caminho, a verdade e a vida. Era um homem de paz. Isto é, tinha um coração preparado para ouvir a mensagem do Evangelho. É isso que o projeto Casa de Paz quer dizer quando fala de um homem de paz. É um coração preparado. Tem gente que está preparado, que só está esperando um mensageiro, uma mensageira. A sede de Cornélio por Deus representa a sede de um mundo desesperado pelo Criador. Tem gente, infelizmente, que conhece o Evangelho, está frequentando a igreja, mas continua achando que a sua felicidade, realização, está quando ele conquistar aquele nível material, aquela empresa, aquele concurso, aquela aprovação. Puro engano. Só Jesus Cristo preenche o vazio da existência humana. A sede de Cornélio, portanto, representa a sede de um mundo desesperado pelo Criador. Porque essa ausência de Deus gera um grande vazio existencial, que por sua vez gera falta de sentido na vida, falta de propósito. E se você está aqui e já entregou sua vida a Jesus, não é possível que você não tenha propósito na vida. Porque se você é um filho de Deus, você tem propósito nessa vida. Mas o mundo vive esse vazio existencial, essa falta de sentido, que tem causado muita tristeza, muito problema mental, emocional. Essa vida que por fim leva a uma morte sem sentido. O homem sem Deus, ele vive no vazio. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, conta a história que Paulo chega em Atenas. E aí, presta atenção, estudantes, presta atenção, você que está na universidade, você que está... Paulo chega no centro intelectual do mundo antigo, aonde a filosofia grega era simplesmente o lugar top. Era lá que estavam os maiores pensadores. E enquanto Paulo chega na cidade, ele fica profundamente indignado, diz o verso 16, por ver que a cidade está tomada de ídolos. Tomada de ídolos. Eles eram intelectuais, mas os intelectuais também, e muito mais eles, têm sede de Deus. E se não adora o Deus verdadeiro, vai adorar qualquer um. Porque a alma humana foi feita para adorar. E se você não adora a Deus, vai adorar alguma coisa. O dinheiro. E vai ficar buscando de casa em casa, compra essa, compra aquela, vende aquela, compra aquele carro, e o vazio continua. Casa uma vez, descasa, casa de novo, terceira, quarta, e aí vai descobrindo que cada casamento só vai piorando as coisas. Com todo respeito, mas é porque está buscando razão de ser aonde não vai encontrar. Só Jesus Cristo é a razão de ser. Paulo chega em Atenas e ele vê, fica admirado, tantos ídolos na praça, e então ele começa a proclamar o Evangelho. Levam ele para um lugar que só tem os top, verso 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago, que era um local, um espaço para as discussões teológicas e filosóficas. Então Paulo levantou-se no Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar que está com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ele estava adorando a tanta coisa que não tinha mais o que fazer, colocaram lá ao Deus desconhecido. E Paulo aproveita o gancho e diz: ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é o que eu lhes anuncio. Que Deus é esse?
Verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que se deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, diga comigo, tateando, mais uma vez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disse alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Paulo está dizendo, vocês têm uma sede, vocês têm um vazio, e por isso estão colocando ao Deus desconhecido. Esse Deus desconhecido é o Deus que eu vos anuncio. Esta passagem revela a triste realidade de uma humanidade que está tateando, como cegos no escuro, à procura do Criador. O mundo, cada vez mais, está em busca de uma realidade suprema. As pessoas estão em busca do transcendente, porque ela é alma, é espírito, e tem uma parte que é o corpo, que é a parte material. Mas nós somos alma, nós somos espírito, o único ser criado que sabe que pensa e busca o sentido da sua existência. Por isso que ele não se conforma com o sucesso material. O mundo vive em busca dessa transcendência do além, que está para além do universo material. É uma clara conclusão de que a vida material, o sucesso financeiro, a fama e o poder não satisfaz a alma humana. É um reconhecimento de que os seres humanos não vivem só de pão, mas do que sai da boca de Deus. O material não pode satisfazer o espírito humano, mas não é só o material. Por outro lado, quanto mais as descobertas científicas avançam numa proporção ainda maior, as doenças mentais, a ansiedade, o medo, a depressão. As descobertas científicas são assombrosas, mas de nada vale para a alma. O que vale para a alma é a mesma coisa de 2000 anos atrás. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. O buraco negro do vazio existencial suga multidões e multidões para a desesperança e medo do amanhã, medo da morte, que precisamos indiscutivelmente nos encontrar com ela, a menos que Jesus volte antes de você partir. De qualquer forma, a esperança está nele. Nem as riquezas materiais, portanto, nem as descobertas científicas têm dado resposta à ansiedade da alma humana. Nessa desesperança, mais pessoas estão tirando a própria vida, isto é, as classes, e isto nas classes sociais mais altas. Ainda em seu desespero por encontrar Deus, as pessoas mergulham nas mais estranhas experiências religiosas. Na década de 80, eclodiu no Brasil o movimento chamado Nova Era. Os pastores foram estudar tudo. Passado algumas décadas,
O movimento se mostrou que é fraco para trazer solução à alma humana. E o que era a nova era? E o que é a nova era? Nada mais é do que a mistura, o sincretismo de religião e ciência, religião oriental e ciência, física e metafísica, panteísmo. O que é isso? O panteísmo é a adoração da natureza, astrologia, espiritismo, reencarnação, ecologia, yoga, meditação transcendental, um caldeirão de coisas que a alma humana estava buscando, e isso eclodiu na década de 80 no Brasil. Junto com isso, vem a liberdade sexual com o consumo abusivo das drogas. O resultado que nós vemos hoje, famílias destruídas, e cada vez mais o mundo depressivo. O resultado disso é um mundo clamando por socorro em seu estado terminal. E a igreja, eu e você, precisamos acordar desse sono indolente. Sono indolente é o sono indolor. É onde você não sente a dor do outro. Estamos confortavelmente todos os domingos aqui. Glória a Deus e aleluia. Mas há um mundo de dor ao nosso redor, esperando que você reaja. Usando as palavras do apóstolo Paulo diante dos filósofos atenienses, os homens e mulheres estão tateando à procura de Deus, como cegos no escuro, andando às apalpadelas à procura de seu Criador, que os deixa sem descanso até que encontre repouso nele. As almas humanas não encontrarão descanso se não forem Deus. Assim estava Cornélio. Enquanto Cornélio estava tateando com orações, jejuns e esmolas, para ver se de alguma forma preenchia o vazio, ele tem uma visão de um anjo, que ele disse: Cornélio, manda chamar Pedro. Suas orações, jejuns e esmolas são boas ações, mas não podem salvar. Mas Pedro tem algo a lhe dizer que pode lhe salvar. Aqui vem o ensinamento teológico. Os anjos, ou aos anjos, não foi-lhes permitido anunciar o evangelho, as boas novas de salvação. Só anuncia as boas novas de salvação quem foi salvo por ele, quem é discípulo dele. E isso é uma grande honra. Isso deveria levantar a nossa cabeça e agradecer a Deus, porque ele nos chamou para ser seu representante aqui na terra. Cornélio manda chamar Pedro. E aqui vem uma coisa que eu quero dizer para a igreja. Concluímos que a mensagem do evangelho precisa de um mensageiro. Diga comigo: a mensagem do evangelho precisa de um mensageiro. Escolha alguém do seu lado aí para repetir essa frase. A mensagem agora diz assim: se liga, irmão. É sério, irmão. É sério, viu? Eu estou assim, fiz isso, mas é sério. É justamente para aliviar o peso da sua e da minha responsabilidade. Estamos choramingando demais as nossas dores. Mas tem gente que está sendo levado em passos largos para a morte eterna. Sabe o que Paulo diz?
no capítulo 10, verso 13 de Romanos. Romanos capítulo 10, verso 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você pode repetir comigo? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos continuar? Como, pois, todos juntos, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Aleluia, glória a Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão, verso 14, pode continuar comigo. Como pois invocarão aquele que não creram? Cornélio não podia crer em Jesus, porque a Bíblia é categórica, o Evangelho é exclusivista. E o mundo pós-moderno não quer ouvir essa palavra, mas eu tenho compromisso é com a palavra. Não há outro caminho. Só Jesus é o caminho. Só Ele é a verdade. E só Ele é a vida. E você é mensageiro dEle. Como ouvirão se ele não ouviram? Como Cornélio poderia crer se nele não ouviu? Como ele poderia então ouvir se não houvesse pregador? Por isso o anjo disse: Cornélio, tem um segredo que você precisa saber. Manda chamar Pedro. No capítulo 9 de Mateus, Jesus diz: os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus sempre usou isso também em Lucas, capítulo 10, verso 3. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chegou com a mulher samaritana, e quando viu os samaritanos, Jesus disse: vocês não dizem que faltam 4 meses até que venha o tempo da ceifa? Levanta os olhos, porque eu vos digo que a ceifa já chegou, os campos já estão brancos. Cornélio, você precisa chamar Pedro. E dê um glória a Deus. Pedro foi. Pedro foi. Vamos ler essa parte aí. Ele tem a visão. Então Cornélio manda seus homens ali, soldados, seus servos, a uma cidade chamada Jope. Pedro estava lá hospedado na casa de outro Simão. E então, verso 9 diz assim: no dia seguinte, capítulo 10 de Atos. No dia seguinte, por volta do meio-dia, bota aí para a igreja acompanhar. 10, 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, os soldados de Cornélio, e se aproximavam da cidade, Pedro subiu a um terraço para orar. E tendo fome, queria comer, e enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, teve uma visão. E o que Pedro viu? Pedro viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e as aves do céu. Então a voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo, diga comigo, verso 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta.
Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Verso 19: enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesitem em ir com eles, pois eu os enviei. Todo mundo entendeu até agora? Puxa, agora que eu vi como está escuro aqui, né? Olha quanta luz queimada, que a gente precisa mudar essas lâmpadas. Queridos, veja que coisa linda. E aí vem a terceira pessoa da trama aqui. Chama-se o Espírito Santo. O Espírito Santo que estava trabalhando no coração de Cornélio. Aqui estava Cornélio na casa dele, orando. Aí o Espírito Santo envia um anjo, manda chamar Pedro. Aí agora Pedro está aqui em Jope. Aí o Espírito Santo vem e dá uma visão a Pedro. Quem está ligado nisso aí? Está acompanhando? O Espírito Santo estava trabalhando no coração de Cornélio, e agora vai trabalhar no coração de Pedro. O Espírito Santo é o grande articulador para a salvação do mundo. Irmãos, quando veio essa frase no meu pensamento, eu me cocei assim na cadeira. O Espírito Santo é o grande articulador para a salvação do mundo. Ele trabalha na mente e no coração do mensageiro Bartira, e vai pegar e conectar Bartira com Maria. Nem ela conhece, nem Maria sabe, mas o Espírito Santo está agindo para que a luz do Evangelho chegue até Maria. Ele trabalha no mensageiro e naquele que vai receber a mensagem. Ele é o articulador, irmãos, que trouxe você essa noite aqui. Ele é o articulador que fez com que você cresça no Evangelho da salvação. E é por isso que a terceira pessoa é a mais importante de tudo. É o protagonista, ele está por trás da cena, fazendo tudo acontecer para a salvação de Cornélio e sua família. Pedro tem uma visão e é o Espírito Santo mexendo com Pedro. Mesmo Pedro sendo um apóstolo, não compreendia que a salvação era estendida para todos os povos da terra. Ele era o apóstolo, mas ele achava que a salvação era só para os judeus. É feito para alguns crentes. Tem 3 S que eu não me lembro bem. Salvo, sentado e satisfeito. Você foi salvo para herdar a vida eterna, mas você foi salvo para também ser luz e canal de salvação para muitas vidas nessa terra. Você foi salvo para ser chamado para o ministério da reconciliação. Pedro vê um lençol, e nele vinha todos os tipos de animais, répteis, etc., aves. E os judeus não comiam, nem comem, todo tipo de animal. O que a gente chama de carne carregada, porco, essas coisas tal. E alguns animais, do peixe que tem couro tal, que faz mal. Então Pedro disse, como um bom religioso e judeu, ele disse: não, Senhor, eu nunca coloquei coisa impura na minha boca. Mata e come, Pedro. Era a visão que Pedro estava tendo. Mas aí a voz lhe falou, verso 15, coloca aí, a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou, Pedro. Na visão religiosa de Pedro, aqueles animais eram impuros, mas Deus quem criou todas as coisas. Deixa dizer o que Deus falou para mim, irmãos, porque está escrito aqui, mas foi eu escrevendo na devocional, não foi tirado de livro. Isso que ele ouviu, não chama impuro ao que Deus purificou, isso arrebenta com o orgulho religioso de Pedro e o nosso também. Porque se você conhece o Espírito Santo e está cheio de Deus, eu quero dizer que a prostituta e o ladrão também têm direito. Isso arrebenta com o orgulho religioso de Pedro, de nosso também.
que estamos sentados, salvos e satisfeitos. Há pessoas lá fora impuras aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, o sangue de Jesus já os purificou. Só estão esperando um mensageiro da paz bater a porta para proclamarem: ei, o sangue de Cristo já te purificou e perdoou os teus pecados. Ou você acha que você e eu somos melhores do que alguém? Pastor, que heresia é essa? Nós somos templo do Espírito Santo. Eu digo, e antes? E antes? Você era o quê? Templo de quem? Assim, aquilo que eu acho que é impuro aos olhos do Pai, Ele já purificou pelo seu sangue derramado na cruz. Só estão esperando o mensageiro da paz bater a porta para dizer a ela: ei fulano, ei João, ei Maria, eu tenho uma boa notícia para você. O sangue de Jesus Cristo já te purificou de todo o pecado. Você não está sabendo, mas essa é a boa notícia do Evangelho da paz. Então veremos essas pessoas caindo de joelhos, confessando o nome de Jesus. Muitos de nós estamos como Pedro: Senhor, o que é que o Senhor quer para a minha vida? Irmãos, deixa eu fazer essa. Coloca aí Atos capítulo 10, verso 17. E depois o 19. Só a primeira parte. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa. Enquanto Pedro estava: o que é mesmo isso? O que significa? Como é mesmo esse negócio de casas de paz? Como é mesmo? É para evangelizar, é? Aí verso 17, 19, bota 19. Olha, 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão. Tem alguma coisa? Tem alguma coincidência com a igreja? Deixa eu ver se você entendeu. Bota 17 aí de novo, para ver se a gente entende. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão. Bota o verso 19 agora. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito Santo lhe disse: Simão, acorda. Tem 3 homens aí de carne e osso procurando por você. Deixa de divagar. Pega a tua palavra e vai bater de porta em porta. Deixa de ficar perguntando: existe homem de paz? E diga: vai evangelizar, vai salvar vidas, e vai ter a tua recompensa. Porque aqueles que saem chorando, semeando a palavra, voltarão sem dúvida, com júbilo de alegria, colhendo os seus molhos. Estamos como Pedro. Deixa eu ver assim, o que é que a palavra diz sobre casas de paz. Acorda, Pedro. Tem aí 3 homens de carne e osso na tua porta. Levante-se, verso 19, e vá com eles. Pode colocar o verso 19. A mídia sofre comigo, né? Mas eu quero que, enquanto Pedro ainda, então, tem 3 homens, estão procurando por você, verso 20. Acho que é o verso 20. Portanto, diga comigo, começando do início. Portanto, levante-se e desça. Não hesitem em ir com eles, pois eu os enviei. Já que você não está indo, eu vou botar a casa de paz na sua porta, para ver se você vai. Enquanto isso, ei, quem é a terceira pessoa e a principal de todas? O Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo
Enquanto isso, na casa de Cornélio, isso foi eu que coloquei aqui. Na casa de Cornélio, aqui está Pedro, se levantando. Amanhã a gente vai. Eles foram no outro dia. E aí, tinha 3 homens. Lá na casa de Cornélio, irmão, estava uma agitação. E eu coloquei aqui a propósito para não esquecer. Enquanto isso, na casa de Cornélio, antes de Pedro chegar, o povo estava quase falando em línguas. Cornélio estava chamando os vizinhos todinho, os amigos íntimos, os familiares. Eita, como está parecido com a gente. A galeria está cheia de visitantes. Veja o que diz aí o verso 24, capítulo 10, verso 24. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Cornélio estava tão quebrantado, coração tão aberto, uma expectativa tão grande, que enche a casa de parentes e amigos mais íntimos. Não tinha nem se convertido, mas já queria compartilhar as boas novas. Tenho que falar porque veio. Eu não quero trazer peso sobre você. Mas quando foi que você ganhou uma alma para Jesus? Cornélio, enquanto Pedro não chegava, a casa dele estava um entra e sai. Foi isso que eu vi enquanto eu meditava, irmãos. A casa de Cornélio estava borbulhando, cadeira para lá. Eu não sei como eram os assentos, não tinha assento, se tinha. Eu não sei se era no chão. Eu sei que Cornélio era uma casa grande, ele era um centurião. E ele foi chamando, ele tinha influência. Aquelas pessoas que ele tinha influência, ele foi convidando. Os amigos, os parentes, os vizinhos, os amigos mais íntimos. E Cornélio estava ali, coração quebrantado. A casa de Cornélio naquela expectativa. Sabe o que é que diz o verso 25? Diz assim: quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, ele se prostrou aos seus pés, adorando. Eu fiquei olhando assim, digo, meu Deus. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Sabe o que foi que eu vi aqui, irmãos? As pessoas, quando não conhecem Deus, elas estão buscando alguma coisa para adorar. É por isso que Jesus, quando olhou para a multidão, viu a multidão como ovelhas sem pastor. E as pessoas são fáceis de ser enganadas. Qualquer um que fale bem, ou diga qualquer besteirinha, qualquer filosofiazinha, já arrasta multidões. E muito mais nesse tempo da internet, do Instagram, etc. E eu quero mais uma vez aproveitar para dizer: volta para a palavra, igreja. Vai ouvir a voz do teu Senhor através do Espírito Santo. Eu estava dizendo ao Senhor em oração nesses dias: meu amigo, eu vou ficar doido se eu for atrás de Instagram, ou da última notícia, ou do último livro. Eu já tenho um livro. Quando viu Pedro, Cornélio prostrou-se. E eu disse: Senhor, o que é isso aqui? Cornélio estava dizendo: diga logo quem é para eu adorar, pois aqui está alguém louco para adorar alguma coisa. As pessoas estão assim. Diga qual é o caminho, por favor. Eu quero adorar, porque Deus fez o homem para a adoração. E se ele não ouvir de Jesus, ele vai adorar o pau, a madeira, ele vai adorar ídolos, ele vai adorar demônios, ele vai adorar o dinheiro. Eu quero dizer, você tem a palavra de salvação que vai levar eles à verdadeira adoração ao Senhor. Quem lembra da mulher samaritana? A primeira coisa que ela pergunta quando ela descobre que Jesus é o Messias: mestre, me diga isso, por favor, a minha alma está com sede, eu preciso adorar. Dizem que o lugar de adoração é aqui em Samaria, no monte de Samaria. Outros
que a adoração é lá em Jerusalém. Mestre, onde é o lugar da adoração? Mulher, deixa de conversar, mulher. Você não sabe o que está dizendo. Nem quem falou isso sabe o que está dizendo. Porque não é aqui em Samaria, nem é em Jerusalém. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque o homem tem sede de adorar. E se você não adora, a alma adoece. Adora a igreja, adora a igreja, adora a igreja. Em nome de Jesus, adora. Faz um altar de adoração na tua casa. Põe um louvor lá e começa a declarar. Leia os salmos, irmãos. Leia os salmos. Salmos de adoração, do louvor da glória de Deus. Enche a tua alma de adoração. A tua alma está com sede de adorar a Deus. Quando Cornélio viu Pedro, prostrou-se, como quem diz, diga logo. Pedro disse, epa, eu não, sai de mim. Ei, nada de adoração. Eu penso que Pedro deu 2 pulinhos para trás. Ei, Cornélio, sai dessa, se levanta. Eu sou homem como tu, Cornélio. Cornélio estava pronto para receber o evangelho. Mas quem fez isso? O Espírito Santo. O Espírito Santo preparou o coração de Cornélio. Este é um homem de paz, de quem Jesus falou. Existem milhões e milhões de pessoas na terra, olhando para os céus todos os dias, dizendo: Deus, se tu existes, fala comigo, não aguento mais este vazio. Talvez alguns aqui já fizeram essa oração. Nós ouvimos o mês de março, o mês passado aqui, a missionária Eva dizendo: Senhor, se tu existes, fala comigo. Quem estava aqui naquele dia? Irmãos, tem pessoas clamando: Pai, se tu existes, fala comigo. Deus, dizem que tu existes, mas eu não te vejo, fala comigo. Está clamando por um mensageiro que possa tocar sua vida. Deus, se tu existes, fala comigo. E no céu, a voz de Deus está ecoando na visão de Isaías: a quem enviarei? Quem irá por nós? Enquanto aqui as pessoas estão clamando: Deus, tu existes, na visão do profeta Isaías, ele está dizendo assim, lá nos céus: a quem enviarei? Quem irá por nós? Deus, os anjos nos céus perguntando, olhando para uma lupa agora: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem irá por nós? Deus está clamando e perguntando: a quem enviarei? A quem enviarei? E eu pergunto nessa noite: Deus tem alguma resposta aqui? Deus tem alguma resposta aqui? Ele está perguntando: a quem enviarei? A Cabedelo, a João Pessoa, a grande João Pessoa, lá no Conde: a quem enviarei? A quem enviarei? É a voz que ecoa nos céus. E na terra, o desespero: se tu existe, fala comigo. Se existe, fala comigo. Mas para que Pedro fosse, o Espírito Santo precisou trabalhar no seu coração, removendo a barreira de preconceito religioso. Não chame, Pedro, impuro aquilo que eu purifiquei. Não existe pecador, por mais vil que seja irredimível. Todos são redimíveis no sangue de Jesus. Todos. Aleluia. Precisamos desesperadamente que o Espírito Santo trabalhe no coração da igreja, para quebrar a barreira do comodismo. E aí eu vou pegar um pouquinho aqui. Estou ficando velho, né, irmão? E vocês têm que me suportar. Mas eu choro, irmãos,
com a distância entre o nosso discurso e a nossa prática. Por isso, com muita sensibilidade e com temor, eu vou colocar o que eu escrevi aqui. Diante dessa realidade do mundo, precisamos desesperadamente que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, para quebrar a barreira do comodismo. Tome comodismo, da insensibilidade. E aí vem a palavra do egoísmo gospel, que vive de show em show gospel e de experiências em experiências espirituais, enquanto o mundo não conhece a pessoa do divino Espírito Santo. Então Pedro começa a pregar. Ele chega lá. Então Pedro, verso 34. Então Pedro começou a falar. Está aí? Verso 34. Vamos acompanhar a pregação de Pedro. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente. Olha só. Parece com a nossa cara. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Não, show, brincadeira. Pedro, apóstolo, estava entendendo agora que Deus é o Criador do universo e todas as pessoas humanas sobre essa terra são descendência dele, imagem e semelhança dele, e ele ama incondicionalmente. Por isso deu seu filho, o seu único filho. Agora percebo verdadeiramente que Deus não fala, não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Então começa a pregação. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. A mensagem é essa, igreja. Você não vai inventar nada. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivo e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê receba o perdão dos pecados mediante o seu nome. Que palavra, meu amigo! Chega de conversinha, como diz aí, nada de arrudeio. Vocês sabem de um homem que morreu na Judeia, Deus o ungiu, ele era Jesus de Nazaré, Deus o ungiu com Espírito Santo e poder. E como eu gosto disso, e como ele andou por toda parte fazendo o bem, e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Verso 43, todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê, recebe o perdão dos pecados, mediante
o seu nome. Aleluia. Pedro começa reconhecendo que a salvação é para todos os povos de todas as nações. Não posso encerrar nessa noite sem falar então dessa pessoa tão importante, o Espírito Santo, que está por trás de toda a trama. E enquanto eu meditava, aí o Senhor me mostrou uma cena assim, no meu coração. Não tive nenhuma visão não, irmão. Uma cena. Eu já falei aqui, que aqui estava Cornélio, e o Espírito Santo vem e buzina. Cornélio, manda chamar um homem chamado Pedro. Como Cornélio sabia, irmãos? Que estava na casa, até o endereço o Espírito Santo deu. Por que ele não faz isso? Você está duvidando que ele pega a casa de paz, bota na sua frente, diz, só abra a boca, mensageiro. Só abra a boca, porque a mensagem não é sua, é minha. Abra a boca, que eu vou trabalhar. O Espírito Santo aqui, ó. Aí aqui em Pedro, o Espírito Santo. Aí fica lá e cá. Aí eu estava meditando aqui. Aí disse assim, o Espírito Santo estava agindo como um passarinho, fazendo um ninho. Ele pegava galhos do coração de Cornélio, galhos do coração dos vizinhos de Cornélio, galhos dos parentes de Cornélio, galhos do coração de Pedro, e ele estava preparando um ninho. Aonde era esse ninho? Na casa de Cornélio. Para quê? O verso 44 vai responder o que o Espírito Santo estava tramando. Quando Pedro termina de pregar, nem termina de pregar, 44 revela o que o Espírito, esse passarinho estava fazendo. Verso 44, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. O passarinho pousou, preparou o terreno, fez o seu ninho. Enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Aleluia. O Espírito Santo já deu o dom de falar em línguas, já batizou aqueles, ele fez o seu ninho e pousou naquele lugar. O louvor pode subir. O verso 47 em diante mostra isso. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água? 47 está aí. Pode alguém negar a água? A mesma música. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Eita. Assim como os apóstolos, aqueles que andaram com Jesus receberam o Espírito Santo, aquele desconhecido Cornélio, aqueles gentios que não tinham valor para os judeus, também receberam como nós o Espírito Santo. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Cornélio, presta atenção, igreja, você já pode ficar em pé. Eu quero que você preste atenção a isso. Cornélio, a sua casa, seus parentes, seus amigos, naquele dia, tiveram seus nomes escritos no livro da vida.
naquele dia, receberam o Espírito Santo, receberam os dons do Espírito, falaram nas línguas dos anjos. O que Pedro considerava impuro, agora estava falando na língua dos anjos. Foram batizados em nome de Jesus, passaram da morte para a vida, foram transportados do império das trevas para o reino do Filho amado, nasceram de novo, agora eram novas criaturas. Glória a Deus, porque Pedro foi. Porque Pedro foi. E se Pedro não fosse? E se Pedro não fosse? Como seria o futuro de Cornélio? Como teria sido? Deus teria levantado outro mensageiro? E se Pedro não fosse? E se eu não for? E se você não for? O lençol está descendo nessa noite sobre essa igreja. O Espírito Santo está trazendo claridade ao nosso entendimento. Nesse lençol estão os rostos das pessoas de toda a terra, das crianças de Cabedelo, das mães de Cabedelo, das mães solteiras, das divorciadas, das prostitutas, dos ladrões, dos pedófilos, dos abusados, de toda espécie de gente, de homens de bem, de homens justos para a sociedade. Rostos. O Senhor está mostrando para a igreja e está dizendo: Pedro, Igreja Evangélica Batista, mata e come. E nós não vamos dizer: Senhor, nós não queremos nada com esse povo. Nós vamos dizer: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Deus já nos deu os homens e as mulheres de paz dessa cidade. Quem crê nisso, dá um amém. Quem crê nisso, dá um amém. Então cante comigo essa canção. A casa é sua, Senhor. Você é bem-vindo. O Espírito Santo está fazendo o seu ninho nessa noite aqui. A casa é sua. O Espírito Santo está fazendo o seu ninho aqui. Me esvazio de mim. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. De mim. Sopra o teu vento. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono. Vem reinar. Vem reinar, Nós Senhor. Queremos te ouvir. Queremos ouvir a tua voz, o teu chamado, Senhor. Nós queremos te ouvir. Oh, quem está ouvindo? Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. E o Espírito Santo quer pousar nessa noite. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus.
Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se o fogo do Espírito Santo está apagando, ele está aí, está um pouco, você está sentindo que há cinzas no altar, eu quero dizer, hoje ele vem incendiar a sua vida. Quem quer se levantar como Pedro nessa noite e dizer, eu vou até Cornélio, eu vou até Cornélio, eu quero dizer uma coisa, Deus quer acender a chama do chamado dele na tua vida, e o chamado dele na tua vida é para ganhar vidas. Não são títulos na igreja, é para ganhar vida. Se o teu evangelho, se o evangelho que você está vivendo está morgado, eu quero dizer, levante-se como um pregador da palavra, e o Espírito Santo vai encher a tua vida. Quem quer fazer essa entrega, quem quer dizer, eu vou, Pedro foi, eu vou também. Venha para aqui para frente e vamos adorar junto. É sua entrega, é a sua entrega. Nessa noite, é noite de rompimento, noite de rompimento. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Apareça, que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Adore a Ele, Espírito Santo. O ninho está pronto, Senhor. Vem me incendiar, vem me incendiar. Eita Deus, Espírito Santo, toma a tua igreja nessa noite, toma a tua igreja nessa noite, toma a tua igreja nessa noite, toma a tua igreja nessa noite. Renova, Senhor, renova a face da tua igreja. Espírito Santo, sopra, Senhor, sopra sobre a tua igreja. Sopra, Senhor, sopra, sopra a rua. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, aviva a chama, Senhor, aviva a chama, Senhor, aviva a tua chama, Senhor. Ah, Deus, renova o chamado, Deus, renova o chamado, receba a renovação do chamado, receba a visão celestial sobre a tua vida. Toca, Espírito Santo, toca, Senhor, Senhor, em nome de Jesus. Aonde há morte, nós profetizamos vida, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Eita Deus, Essa eita casa é Deus, sua casa, eita Deus, receba a renovação do chamado. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, pousa, Senhor. O ninho está preparado, o ninho está preparado, o ninho está preparado.
Espírito Santo, traga vida, Senhor, vida, Senhor. Senhor, traga vida, Senhor, nesse coração, Senhor. Senhor, essa mentira de Satanás que está aprisionando muitos dos seus filhos, que diz que eles não podem, que não são capazes. Nós removemos essa mentira. Declaramos que Satanás não tem direito sobre a igreja, que não é na força do nosso braço, não é na nossa força, mas é na força do Espírito Santo. É Ele, protagonista de tudo. É Ele quem faz todas as coisas. É o Espírito Santo. Ele está aqui renovando a face da terra, renovando a face da sua igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro um novo tempo, Senhor, um novo rompimento para essa igreja. Muitos se levantarão das cinzas, Senhor, e do pó, como proclamadores da palavra, Senhor. Serão fontes de água viva, fluirão do seu interior. Para muitas vidas receberão a tua palavra. Da tua boca as nações ouvirão o conselho do Senhor, o evangelho da paz. Nós declaramos que você é um mensageiro, você é uma mensageira, mensageira do Senhor. Você é profeta do Senhor, profeta, você é profeta do Senhor, você é profeta, você é uma profeta do Senhor. Eu te abençoo com a ousadia do Espírito. Você vai se levantar com ousadia. Deus vai lhe dar filhos, Deus lhe dará filhos espirituais, filhas espirituais. Enche Espírito Santo, enche esse coração de alegria. Eu removo essa mentira, esse espírito de morte. Sai em nome de Jesus. Frutificação. Eita, declare mais uma vez, declare isso. A casa é sua. Eita, Espírito vai queimando. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
És bem-vindo aqui, Senhor. Amado Espírito Santo. Yeshua. Espírito Santo.